Olá, boa noite, graças e paz a todos os irmãos, amigos que já estão aqui conectados à nossa live, que vai estar começando daqui a pouco, ok? Irmãos, gostaria de estar aí já pedindo para vocês que vão estar entrando, enviar aí o convite para o maior número de pessoas que você puder, para que esteja participando aqui com a gente. Creio que será um mover de Deus, amém? Será um mover de Deus. Pastor André já está chegando aí, meu pastor local aqui. Pastora Jaqueline, um beijo no coração de todos vocês. Irmãos, vamos estar chegando, vamos estar conectando. Eu creio que essa live será uma bênção. Estaremos discutindo um assunto maravilhoso, que é a vida de Deus em nós, a vida no Espírito, a vida que nós devemos viver, nós que cremos e vivemos segundo o Evangelho de Cristo. Amém? Estamos ligados, estamos conectados nesta vida. E daqui a pouco estarei chamando o meu amigo amado, precioso, pastor José Carlos de Camboriú, um homem de Deus que há um tempo atrás eu conheci ele e tenho uma convicção que estou fazendo neste momento uma conexão divina com um homem precioso e aprovado diante de Deus, pastor José Carlos, um homem que eu tenho recebido dele muita graça e experiência de vida com Deus. Uma pessoa que quando eu comecei a entender, a viver a vida no Espírito, a vida verdadeira do Evangelho, este homem foi aí um divisor de águas na minha vida, amém? A minha esposa também está aqui, seja bem-vinda, minha querida. Todos sejam bem-vindos. Vamos aí, irmãos, compartilhando. Clique aí no aviãozinho, envie para o maior número de pessoas que você puder enviar. Estaremos nesta live tendo como base o livro de 1 Coríntios 14, onde falaremos de dons espirituais. Estaremos falando de oração no Espírito, práticas espirituais. Estaremos aí falando de tudo aquilo que está envolvido, a vida de Deus em nós, amém? O que é a vida no Espírito? O que é a vida de Deus em nós, amém? Assim que o pastor José Carlos já estiver disponível, eu vou estar já chamando ele, convidando ele para estar aqui conosco, nos abençoando com a palavra do céu aos nossos corações, amém? Quero dizer que sou muito grato ao Senhor por mais esta noite, por mais esta rica oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, amém? Gratidão ao Senhor. Entenda que a vida no Espírito, o andar no Espírito, no poder de Deus, é uma vida pautada e seguindo o amor dEle. Amém? Pastor José Carlos já está aqui, amém? Já vou estender o convite para ele para chegar aqui, amém? Para estar participando conosco, amém? Já vou estar convidando ele para juntos estarmos já falando desta vida. Espírito, muito grato ao Senhor por esta oportunidade nesta noite, amém? Gratidão ao Pai. Creio que já o nosso irmão já estará aqui, nosso pastorzão José Carlos estará aqui já falando conosco e participando desta live abençoada. Compartilha aí, pessoal, que vão chegar, que estarão chegando, compartilha aí, envia um aviãozinho aí para o maior número de pessoas que você puder, para estar recebendo nesta noite este pão celeste, esse pão do céu para nós. Amém? Opa! José Carlos! Ei, meu querido! Glória a Deus! Tudo bem, meu amado? Boa noite! Privilégio estar contigo, meu. Graça e paz. Gratidão pela sua vida, tá? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com você, tá bom? A alegria é minha, um privilégio estar junto. Amém. Um homem que tem andado nessa palavra de vida no Espírito, tem fluído. Isso para mim é uma grande alegria mesmo. Amém. Amém, pastor? Se apresente aí, fala um pouquinho de você aí, até que nós começamos o bate-papo. Glória a Deus. Sou o pastor José Carlos, já estou há muitos anos nessa jornada aí de vida no Espírito. Tem sido uma vida de muita bênção, né? De muitos desafios vencidos, então tem sido maravilhoso viver essa palavra. Hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú,
né, gerando uma igreja. Deus me deu uma palavra para gerar uma igreja nessa cidade. Estamos aqui há 3 meses e os frutos já estão aparecendo, porque viver no Espírito é viver uma vida frutífera, independente de nós mesmos, né? Porque a gente aprende que em vida no Espírito nada depende da gente, mas depende do Espírito Santo. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar essa palavra. Vai ser um bate-papo, não vai ser uma pregação, né? Vamos trocar aí as nossas experiências. Vai ser maravilhoso poder compartilhar daquilo que o Espírito Santo tem feito por nós e através de nós. Amém. Eu creio que os rios do Espírito do Senhor estará fluindo nesta noite aqui sobre nós, e creio que o Senhor estará falando, amém? Porque o Senhor é o Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Há poucos dias eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, pastor José, que a igreja ganhou fibra ótica, 2 pernas, chamado fibra ótica, e nós estamos aqui justamente porque Deus nos deu esta conexão maravilhosa, que é este meio de comunicação, que é o Instagram, e nós estamos aqui para levar este verdadeiro evangelho, puro evangelho de Jesus, que é o viver no Espírito, que é o andar no poder de Deus. Há pouco tempo eu ouvi uma frase do pastor David Roberts, que é o nosso pai na vida do Espírito, ele dizendo algo muito simples e muito singelo, que andar no Espírito é andar no amor de Deus. Então, como é simples esse andar no Espírito? Se entendemos pela visão do evangelho, como é simples se viver no Espírito, esse andar em Deus, esse caminhar em Deus, que é andar neste amor, que é andar nesta graça, sem condenação, sem julgamento, debaixo da cobertura do Espírito Santo, amém? Pastor José, quero testemunhar para você rapidamente, que você, a partir do momento que o Espírito Santo me deu esta conexão da sua vida, me trouxe um grande acréscimo, amém? Sou grato ao Senhor pela sua vida, tenho crescido nessa visão, aprendido muito com você, e eu só tenho a agradecer. Desde Maringá, nós tivemos a primeira conexão pessoal ali, tivemos pela internet, aí naquele encontro ali de vida no Espírito, eu tive o primeiro contato com você e tive a prova, a maior real prova que você realmente é o que você prega. E o que precisamos nos últimos dias é de homens que realmente vivem o evangelho da graça e vivem o que pregam. Uma vida no Espírito, uma vida pautada em Jesus, uma vida de verdade, um andar no amor de Deus. Amém? Fala um pouquinho aí desta vida e deste caminhar para nós. Amém? É realmente assim, algo poderoso. Eu conheci essa palavra em 2002, através de um seminário realizado pelo pastor Irineu Grubert, em que ele trouxe o pastor David Robertson, e eu estava lá nesse evento. Foi um evento que todo mundo fala, 2002, 2003, se não me falha a memória, que é aquele que anda o paralítico. Então foi um lugar assim, um momento maravilhoso, e a partir daquele momento a minha vida se tornou impactada por essa palavra de vida no Espírito. Então eu passei a seguir, né, o pastor David Robertson. A cada 6 meses ele vinha em São Paulo, e ali a gente começou a desenvolver, conhecer. O nosso ministério se tornou muito frutífero, né? E tivemos muitos resultados, porque a vida no Espírito é uma vida frutífera, é uma vida de bênçãos. Deixa eu dar um abraço aí para o meu amigo, pastor Bahia, meu irmãozão. Cara, isso precisa fazer live com o Bahia, cara, vai pegar fogo. O Bahia está fluindo demais, tá sendo, é um homem também muito frutífero nessa vida no Espírito, está ali na Bahia, no sertão, fazendo algo impressionante ali, em obra social, em muitas coisas boas. E voltando a falar, então, dessa palavra que impactou a minha vida a partir de 2002, onde eu comecei a acompanhar e cresci muito ministerialmente, tive muitos frutos, mesmo quando eu tive momentos assim difíceis na minha caminhada, porque é uma vida de desconstrução também, né? De tudo aquilo que não foi construído pelo Espírito Santo, acaba sendo desconstruído. Então, eu passei por diversas desconstruções na minha vida, mas eu não me arrependo da minha jornada, porque, querido, tudo que eu sou hoje, o que produzo hoje, o que eu prego hoje, o que eu vivo hoje, a fé que eu tenho, porque o grande patrimônio que a vida no Espírito nos dá é uma fé robusta, é uma fé que não desiste, é uma fé que não vê impossíveis, é uma fé que não vai falhar, vai funcionar. E a vida no Espírito te ensina a viver na fé. E no amor, né, que como você falou, a gente tem amor pelas pessoas, porque vida no Espírito não é algo em mim mesmo, que começa em mim e termina em mim, não.
Vida no Espírito, ela abre o meu coração para poder amar as pessoas, para poder você exercer o seu chamado. Então, vida no Espírito é andar no amor e andar no poder de Deus. Isso é algo que fica muito marcante na nossa vida. E assim tem sido a minha trajetória ministerial, passando por desconstruções e construções, até que chegou o tempo de manifestação, de grandes coisas, de grandes resultados, de uma jornada, né, onde a gente pôde viajar pelo Brasil, pudemos ir para a Europa, levando essa palavra, depois voltamos para o Brasil, pregamos mais em diversas regiões, e agora o Senhor nos posicionou, Deus falou assim, agora preciso que você pare num lugar, preciso que você construa algo, que você estabeleça uma igreja nessa visão da palavra de vida no Espírito, visão da graça, e Deus me direcionou para Balneário Camboriú, que é um grande desafio, entende? Foi um grande desafio, porque eu procurava uma cidade mais tranquila, né? Uma cidade do interior do Paraná, mais tranquila ali, pessoal, e de repente Deus falou, não, é Balneário Camboriú, e estou aqui vivendo esse desafio dessa palavra, mas assim, o Senhor está realizando. A vida no Espírito te mantém focado naquilo que Deus quer fazer. Então, tem sido bênção demais. Mas o vento sopra, né, pastor? A Bíblia diz que aquele nascido do Espírito é como o vento, né? O vento sopra, às vezes não é o nosso querer. Isso é andar no Espírito. É você ser guiado pela voz do Espírito Santo. Vida no Espírito é ser guiado pela voz do Espírito Santo. O que é viver o Evangelho? É ouvindo Deus. É ouvindo o Espírito Santo. Isso é o nosso caminhar diário com Deus. A gente entende através da... Vamos entrar daqui a pouco no assunto das práticas espirituais. Nós entendemos que uma das chaves que a oração no Espírito nos traz, um dos benefícios que a oração no Espírito nos traz, é justamente abrir, ela limpa este canal que nós ouvimos a voz do Espírito e seguimos a direção dele. Isso aí? Exatamente, exato. A vida no Espírito, ela vai abrir o canal para você compreender a voz de Deus, como é que Deus vai estar se movendo, o que Deus está fazendo. Então, nós não ficamos alheios àquilo que Deus está fazendo, porque é uma das coisas que quando eu orei, eu passei por uma situação em 2015, uma busca intensa, 2015, 2016, muito intenso, 2 anos de busca, assim, de mergulhar na oração em línguas, de mergulhar realmente, falar assim, Deus, eu quero participar daquilo que é mais importante para o teu coração. O que o Senhor está fazendo de mais importante no Brasil, nas nações, me coloca dentro disso, por favor, não me deixa fora disso, porque a oração em línguas te leva para esse lugar de avivamento, entende? Você é um avivamento ambulante. Não tem como você orar em línguas e não se tornar um avivamento ambulante. Onde você vai, o fogo cai, os resultados vêm, as curas se manifestam, o evangelho avança. Então, eu tinha muita sede de estar fazendo as coisas mais importantes do coração de Deus para o Brasil naquele momento, e foi onde Deus me linkou com o Ministério Ouvir e Crer. Foi uma bênção, o apóstolo Weber contribuiu demais para a minha vida, onde eu pude mergulhar intensamente. Sou muito grato ao apóstolo Weber, ao Ministério Ouvir e Crer. Eu sei que Deus ali gerou muitos líderes foram disparados dali, sabe? Muitos líderes foram espalhados pela nação através daquele mover nos congressos de vida no Espírito que aconteceu em Goiânia. E eu pude ficar lá 2 anos e aprendendo e fortalecendo mais ainda essa visão. E dali Deus me levou para a Europa, foi bênção, e a gente tem continuado nessa jornada aí. E eu sei que hoje eu estou fazendo algo que é importante para o coração de Deus. A mensagem que nós carregamos é a mensagem do coração de Deus. Eu sei que hoje a vida no Espírito, ela me colocou dentro daquilo que é de mais importante que Deus está fazendo na nação brasileira, que é pregar o Evangelho da Graça, ensinar a graça para a igreja, ensinar a vida no Espírito, preparando pessoas e famílias para o grande avivamento que vai acontecer, meu irmão. Vai cair fogo nessa nação. O Brasil vai ser sacudido. Está muito perto. Está muito perto do avivamento. Deus tem mostrado para mim, tem falado comigo, que está por um fiozinho o avivamento. Já vai estourar um mover de glória sobre esta nação, sobre as nações na terra. Antes do arrebatamento, nós vamos viver momentos de glória na terra. Então, nós temos que estar com o nosso coração preparado para esse tempo, porque está chegando o avivamento. Amém. Eu creio que esse será um marco, pastor José.
Esse será um marco do arrebatamento. A igreja passará por um grande mover de Deus. A igreja passará por esse agitar do Espírito, porque a Bíblia fala que haverá esse envio de fome e sede, né, pela palavra, pela presença de Deus. Então, esse avivamento eu creio que ele já chegou. Temos que nós entrarmos nessa dimensão e entrarmos e tomarmos posse e com amor, com muita graça de Deus, desbravarmos isso pelo Espírito, pela oração, pelas práticas espirituais. Está na nossa responsabilidade entrarmos nas práticas espirituais, mergulharmos no Espírito e viver essa essência e este poder. Amém? Eu creio nisso. Eu também creio nisso. Sim, é impossível você orar em línguas e não amar as pessoas. É impossível você orar em línguas e não se compadecer do perdido, daquele que está preso no pecado, preso numa vida, né, totalmente distante de Deus. Nós estamos encontrando muitas pessoas desacreditadas do Evangelho, desacreditadas da igreja, do congregar. As pessoas, elas não querem mais congregar. E a vida no Espírito, elas nos faz amar essas pessoas e atraí-las novamente para dentro da estrutura da igreja, do amor, do congregar, de estar junto, de compartilhar o pão, de compartilhar a palavra. Eu tenho vivido isso aqui em Balneário Camboriú, tem sido bênção, as pessoas estão vindo, Deus está virando a chave no coração das pessoas, e a cada semana Deus tem acrescentado pessoas novas para ouvir essa palavra, onde nós derramamos esse amor de Deus, porque o grande objetivo de Deus são pessoas, não é fazer o seu nome aparecer, não é ter glória para si. O objetivo de Deus realmente é alcançar as pessoas no amor de Deus, e tem sido, assim, realmente uma marca de quem vive no Espírito. O amor às pessoas, o amor aos perdidos, e a edificação da igreja, a restauração da noiva, para esse momento aí de grande poder que já chegou e está para se manifestar. Amém. Irmãos estão chegando aí, sejam todos bem-vindos, tem bastante gente chegando aí, Deus abençoe vocês. Tem pessoas de Cidade Gaúcha, tem pessoas aqui de Rondon, aí de Balneário, de Londrina, eu já vi algumas pessoas já entrando aí. Irmãos de Maringá, sejam todos bem-vindos, amém? Estamos aqui conectados aqui o Espírito e recebendo muito de Jesus, amém? Amém. Pastor José Carlos, eu quero entrar com você agora, porque não podemos passar. O tempo aqui no Instagram é bem rápido, é 1 hora, e acho que dura uma live, não sei bem o que é isso. A gente está começando agora a fazer, então estamos aprendendo. Mas eu não quero perder esse tempo, porque é muito precioso. Eu quero falar de uma prática, já começando falando das práticas espirituais, porque falar de vida no Espírito, não tem como não falar das práticas espirituais. Primeiramente, a gente entende que há chaves, né, que abrem portas, e uma das chaves que abrem portas no reino espiritual é a oração no Espírito Santo, que nós entendemos, segundo Coríntios 14 aqui, 14, amém, 14:2, deixa eu ver aqui, 14:2 diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, porque visto que ninguém entende, em Espírito fala mistério. Aqui fala da oração no Espírito, Paulo explica isso aqui, amém? E aí a gente entende que esse orar no Espírito, esse entrar no Espírito, falando com Deus em mistérios, é o começo, é o início. Porque comigo foi assim, quando eu entendi vida no Espírito, a primeira coisa que eu entendi, que eu ouvi, foi que eu tinha que orar no Espírito, que eu tinha que entrar nesta oração, neste falar, nesta linguagem diária, constante, para que Deus começasse a trabalhar nas demais áreas da minha vida. Amém? E foi assim. Até o meu começo, não sei se todos aqui já estão aqui conhecem, eu trabalhava na época na usina, num trator 8 horas, 9 horas, pastor Heber já testemunhou em algumas pregações isso aí, eu ficava em cima do trator ali, e o tempo inteiro ali balbuciando essas palavras, orando no Espírito, porque é muito simples, a gente não pode complicar isso. A religião complicou a oração em línguas, falar em línguas, complicou, mistificou, põe algo como religioso, não é. O falar em línguas, o orar no Espírito é algo muito simples, está no nosso poder, porque nós já fomos batizados com o Espírito Santo, amém? E a simplicidade deste falar diário, deste comunicar diário com o Espírito Santo. E isso mudou radicalmente a minha mentalidade, muita desconstrução, muito difícil no começo, mas eu perseverei, e temos perseverado até aqui, perseveramos, continuamos. Este é o começo.
as demais. Tem mais, mas o começo é o orar no Espírito. Quero que você fale um pouquinho da simplicidade dessa prática e deste início aí de vida no Espírito. Porque entendemos, David Roberts fala isso, quando você começa a falar em línguas, começa a falar no Espírito, você já entrou no Espírito, já está no Espírito. Exatamente. A oração em línguas, né, como a gente aprendeu com os grandes líderes aí deste mover, pastor Célio Rosa, pastor Heber Rodrigues, pastor David Robertson e muitos outros, né, pastor Irineu Grubert, e muitos outros, eles ensinam que a oração em línguas ela é a chave principal de uma prática, de uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Só que a oração em línguas ela não vai te deixar somente nessa prática. Você orando no Espírito, hora após hora, vai crescendo, uma das coisas que vai acontecer é a fome pela palavra. Fome pela palavra revelada. E ali você vai para a leitura e para a meditação da palavra, que são outras chaves espirituais, porque eu lembro que um tempo na minha vida, onde eu estava passando uma grande desconstrução, e havia muitas crenças erradas. Uma das coisas que a oração em línguas faz é banir da nossa vida crenças erradas. Então, assim, eu estava vivendo aquele momento em que eu tinha construído a minha vida em cima de algumas crenças, de algumas práticas ainda que são utilizadas dentro da igreja, que realmente elas trouxeram prejuízo para mim. Então, eu era líder já conhecia, ensinava aquelas coisas, eu ensinava a batalha espiritual, eu ensinava a cura interior, eu era mestre nisso. E, de repente, aquilo ali começou, o Espírito Santo começou a chocar, aquilo começou a chocar. Foi assim, cara, que Cristo, a vida do Espírito, ela me mostrou a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a vitória de Cristo na cruz sobre as trevas. A vida do Espírito me mostrou que aquele que é nascido em Deus, o maligno não toca. Se o maligno não toca, por que eu estou fazendo batalha espiritual? Se o diabo já foi derrotado, por que eu estou... preciso ensinar, precisa entender aquilo. Começou a chocar. Então, foi numa busca intensa de oração, e o Espírito Santo falou assim, você tem crenças erradas. Eu vou tirar as crenças erradas. E ali eu comecei a ler a palavra, a buscar o conhecimento da palavra através da oração em línguas. Então, eu pegava a minha Bíblia e orava em línguas enquanto lia a palavra. Isso descortinou a revelação do Evangelho, a revelação da palavra, a revelação do amor de Deus, a revelação da graça. Então, a vida no Espírito, você inicia com oração em línguas, ela vai te empurrar para meditação e para leitura da palavra. E quando você está meditando na palavra, é tanta verdade que entra dentro de você, que você ativa a terceira chave espiritual, que é a adoração. Não tem como você pegou sua Bíblia e você olhou assim, não tem como você, uau, glória a Deus, uau, aleluia, meu Deus, que riqueza, Senhor, eu te amo. E aí, automaticamente, você entra dentro da terceira chave espiritual, que é a adoração pessoal, onde você levanta as mãos, a sua intimidade, começa a glorificar a Deus. Porque quando vem uma verdade da palavra para dentro do nosso espírito, para dentro do nosso coração, não tem como você não levantar as mãos para os céus, não tem como você não parar tudo e começar a glorificar a Deus e adorar a Deus, não tem como você não chorar. Às vezes eu estou aqui meditando na palavra sobre aquilo que Deus está falando comigo, eu começo a chorar de alegria e começo a adorar a Deus, ali passo tempo adorando a Deus. E outra coisa que vai te levando à compreensão das verdades, vai te dando revelação de quem você é, e aí você ativa uma outra chave espiritual, que é a confissão da palavra. Você para de orar de um lugar de derrota e passa a orar de um lugar de vitória. Porque quem vive vida no Espírito não fica pedindo, agradece. Agradece. Quem está na vida no Espírito não pede dinheiro, agradece pelo dinheiro. Olha a carteira, obrigado, pai, tem R$2.000 na minha carteira. Obrigado, pai, porque está entrando dinheiro na minha conta bancária. Obrigado, pai, porque eu tenho saúde, eu sou saudável, eu tenho saúde, meu corpo físico é guardado de todo mal. Obrigado, pai, porque eu já tenho. E você vai agradecendo e as coisas vão manifestando. Então, eu aprendi que em vida no Espírito, nós não oramos de um lugar de necessidade, nós oramos de um lugar de provisão. Eu aprendi em vida no Espírito que nós, através da declaração, da confissão da palavra, você se coloca no lugar de vitória e de manifestação. E a outra chave, que é o jejum, você é levado para o jejum, o Espírito Santo começa a te convidar para jejuar. Porque eu entendo que jejum não é uma decisão minha.
É o Espírito Santo me levando para jejuar, gerando em mim a necessidade, gerando em mim o desejo, gerando em mim a força, me mostrando que eu preciso quebrar a minha carne em certas áreas do Espírito Santo. Agora eu quero que você pare tudo para jejuar. Então, a vida no Espírito ensina que o jejum não é uma prática imposta, não é a decisão da minha carne. O jejum é uma decisão do Espírito Santo comunicando ao meu Espírito. Jesus, quando foi jejuar, ele foi levado pelo Espírito para jejuar. Você não vê Jesus praticando jejum porque ele queria. Não, ele foi levado pelo Espírito. Então, a gente compreende essas verdades, essas chaves espirituais, que é a oração em línguas, que é a leitura e meditação, que é a adoração, que é a confissão da palavra, que é o jejum. São chaves espirituais de grandes vitórias e que te fazem crescer na sua vida espiritual e te levam para o centro da vontade de Deus. E o conhecimento do propósito de Deus para a tua vida é revelado. Então você entende quem você entende o que você tem que fazer, qual é a sua jornada, o que Deus quer fazer através de você, o que Deus vai manifestar através de você, tudo, você fica pronto. Então, às vezes, o Espírito Santo te comunica, está assim, fazendo uma coisa do dia a dia, que você apronta que daqui a pouco você tem uma visita para fazer, se apronta que daqui a pouco você vai viajar, se apronta que daqui a pouco eu vou te liberar uma palavra. Então, você vai recebendo as informações, é uma vida muito dinâmica, muito positiva. E isso é tremendo. Eu não troco esse lugar por nada na terra. Pastor, sabe que é incrível? Você está falando, você está pegando fogo aqui no Espírito. A simplicidade, a corrente, não é por força. Não é por força. É pelo mover. O Espírito, uma coisa vai puxando a outra. Que nem como você foi fazendo a sequência Você falou de todas as práticas espirituais. Não tem esforço. Na graça não há esforço. Não há esforço algum. É tudo o mover do Espírito, soprar do Espírito. Você não jejua porque você é obrigado, você não fala em línguas porque você é obrigado, você não medita porque é obrigado, você não confessa que é obrigado, você faz porque é a graça fluindo. É o mover do Espírito Santo. É Deus fazendo em nós e através de nós. É Ele quem efetua tanto querer como fazer. Exatamente. É essa liberdade que as pessoas precisam entender de vida no Espírito, pastor José. É essa liberdade que não é eu fazendo, é Ele fazendo em mim. Eu só tenho que me entregar. Eu só tenho que deixar o rio passar, o rio fluir. Rapaz, é incrível. Meu Deus, é incrível. Um verso que eu amo, que é Filipenses 2:3, que diz que o querer e o realizar de todas as coisas está nele, né? Ele faz, tanto querer como realizar, tanto o querer como efetuar, tanto o desejo das coisas acontecerem, como as coisas acontecerem, tudo começa e termina em Jesus. Por muito tempo nós somos educados religiosamente, dizendo que a gente tinha que produzir a vontade e fazer as coisas. Não, a palavra fala que o querer e o realizar está em Jesus. Então, ele vai comunicar em mim os desejos, ele vai comunicar a mim os seus sonhos, os seus projetos. Eu tenho dito isso, nós carregamos a visão de Deus dentro de nós. Nós carregamos os sonhos de Deus dentro de nós. Nós carregamos os projetos de Deus, nós carregamos avivamento, carregamos cura, carregamos poder, carregamos resposta. A vida no Espírito não fica te fazendo procurar resposta. Você se torna uma resposta. Então, é tão tremendo isso que ele vai colocando isso tudo dentro do nosso espírito. Por isso que Paulo fala assim, aquele que fala em línguas, não fala aos homens, fala em Deus, ele fala mistérios, ninguém o compreende, mas ele fala e está edificando a si mesmo. É a edificação de uma estrutura, de um espírito robusto, corroborado pelo poder de Deus, que você se torna uma palavra viva de Deus. Você se torna uma palavra viva de Deus, onde você se torna a resposta, você se torna cura, você se torna a solução. Isso é tudo muito simples, não é esforço. Eu não me esforço para fazer nada disso. Isso apenas flui, é o fluir. Por isso que Jesus falou assim, do seu interior fluirão rios de água viva. É o Espírito fluindo. Então tudo é um fluir nessa vida no Espírito, nessa prática que começa com a oração no Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais. É bom demais viver isso. Não, pastor, e o que é maravilhoso, que quando eu comecei a entender isso,
me chocou muito, porque como pregador, eu tenho 25 anos andando com Jesus. E como pregador, eu me esforçava demais o dia que eu tinha que pregar. Eu ficava muito preocupado, tinha dia que eu passava mal. E depois que eu comecei a entender o andar no Espírito e o falar em línguas, esse andar diário com Deus, falar com Deus o tempo inteiro, hora após hora, que a gente entende hoje, o tempo todo você está balbuciando essas palavras ali baixinho, trabalhando, fazendo suas atividades diárias, mas conectado ao Espírito Santo através da linguagem do Espírito. E eu comecei a isso ficar leve. Eu entendi uma coisa, não é eu que tenho que me preocupar com o que Deus vai falar, eu só tenho que deixar o rio fluir e deixar Ele falar através de mim, e isso tornou-se leve. Não me preocupo com o que eu vou pregar, eu só tenho que estar conectado ao Espírito da Palavra, e o Espírito da Palavra vai fluir, e Deus fala. Amém? Então, o gostoso da vida do Espírito como pregador, como que somos do Evangelho da Graça de Deus, não temos que nos preocupar, não temos que ficar agitados, não. Temos que descansar e orar e entender. E ele fala. Eu sempre digo isso. Ele fala em tempo real, em tempo presente e nunca chega atrasado. Amém? E isso é maravilhoso. Gente que ora muito em línguas não prega, interpreta o que orou. Entende? Você vai orando em línguas, né? E Deus, ele vai colocando dentro de você, porque é uma reciprocidade espiritual. Eu simplesmente abro a minha boca para que palavras que são geradas pelo Espírito Santo no meu espírito, elas fluam, eu fale aquelas palavras. Essas palavras, elas são códigos espirituais. Elas vão decodificando coisas, mistérios, que são depositados no meu espírito. Então, na hora que eu vou pregar, eu posso pegar qualquer texto da palavra de Deus, eu vou abrir a Bíblia, e, na verdade, quando eu vou ler aquilo, eu vou pregar sobre aquilo, tudo aquilo que eu orei em língua se tornou uma interpretação. Então, você não está pregando do seu intelecto, da sua mente, você está interpretando aquelas horas de oração em línguas. Eu já vivi essas experiências de pregar coisas que eu não vi na internet, que eu não li em livros e que eu nem ouvi ninguém falar. E de repente eu estou ali pregando sobre algo e de repente eu estou falando de algo que estava no meu espírito, mas nem eu mesmo tinha entendimento daquilo. Eu aprendi em meio à pregação. Por muitas vezes eu aprendo pregando. Eu não entendi aquilo, estou pregando, falei, uau! Aí eu vou ouvir novamente a minha ministração. Eu fico ouvindo, às vezes, várias vezes a ministração, como é que eu entendo disso? Como é que isso? Eu não sabia disso antes, porque você passa o quê? A aprender. Então eu aprendo pregando. Eu aprendo ministrando as pessoas, porque essa vida no Espírito, ela realmente é muito motivadora, realmente é você viver um avivamento constante, viver a intimidade, o amor, é a preparação para os desafios, é a preparação para você passar por perseguição, por calúnias, por abandono, por tantas coisas que acontecem, porque o diabo ele quer te parar nisso, né? Na verdade, sim, a grande questão espiritual é que a pessoa que ora em línguas constantemente, o diabo não tem noção do que a pessoa está orando, do que ela está querendo, não tem noção de nada. Então ele quer fazer de tudo para fazer a pessoa parar de orar. Mas aí onde você vai para romper, você avança, rompendo, orando em línguas, vão se levantar muitas coisas para te paralisar nessa jornada. Mas se você romper, vale a pena, porque quando se abrem os portais da manifestação, da glória de Deus, da unção, do poder, olha, faz todo sentido, você compreende quem você é, qual o seu propósito, o que você tem que fazer, qual a sua jornada, e o medo vai embora, você se torna realmente uma pessoa que sabe lidar com os desafios, sabe lidar com as coisas. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E sabe, pastor José, uma coisa que eu também, a gente entendendo a palavra espiritual, que a palavra ela é espiritual. O evangelho, ele é espiritual. Por isso que as pessoas estão cansadas de pregadores, de mensagens mortas, mensagens religiosas, mensagens de lei. Sabe por quê? Porque este evangelho aqui, ele é espiritual. Dentro desta Bíblia, tem outra Bíblia, que o Espírito Santo interpreta em nós, através dessa linguagem, que ele fala. Então, dentro dessa Bíblia aqui, tem uma outra Bíblia, que só é discernida e aberta
pelo Espírito Santo. Amém? Através das práticas espirituais, através da meditação, da confissão, do orar no Espírito, isso vai abrir. Quando você abre a Bíblia pelo Espírito, Deus fala em tempo real, em tempo presente e não atrasa. Exatamente. Isso é muito forte. Quando a gente entender a viver no Evangelho, a gente entende, é muito demais. E tem uma coisa importante de se falar, né? São os princípios da palavra. A vida do Espírito, a palavra da graça, ela não remove princípios, né? Na verdade, você cumpre princípios, você sabe dos princípios da palavra, da seriedade, do zelo que você tem que ter. Eu tenho hoje muito cuidado, muito zelo com aquilo que eu carrego. Zelo. O espírito do temor, quando a gente fala dos 7 espíritos de Deus, que está em Isaías capítulo 11, verso 2, fala do espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento, espírito de poder, espírito de discernimento, e também fala no último, que ele cita, é o espírito do temor do Senhor. Esse espírito do temor do Senhor te faz ter zelo por quem você é. Então você tem zelo por quem você se tornou. Você tem zelo pela palavra que você carrega. Você tem zelo pelas pessoas que Deus está confiando a você. Você tem zelo pelos dons espirituais que atuam no seu ministério. Você tem zelo pela palavra que você carrega, pela revelação que você carrega, pela zelo por toda a visão, por tudo aquilo que o Espírito Santo construiu na sua vida. O temor do Senhor nos acompanha. E isso nos faz cumprir princípios e ter zelo por tudo aquilo que nós nos tornamos através de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Então, vida no Espírito não é uma vida descompromissada com as verdades de Deus, descompromissada com o reino, descompromissada com a vida das pessoas. Não, nós passamos a amar as pessoas, a ensinar a verdade às pessoas. Então, é uma vida de zelo, de temor de Deus. Faz todo sentido depois, porque na religião, temor é medo, temor é receio. Na religião, temor é algo assim, nossa, Deus vai me destruir se eu fizer isso, aquilo, eu não consigo lidar, não quero nem mexer com isso, porque isso é santo demais. Então, a religião te ensina o temor de forma errada. Na vida, no Espírito, na palavra da graça, temor é zelo, é cuidado, é amor com as coisas de Deus. Então, vida no Espírito nos faz viver os princípios da palavra de forma revelada, de forma poderosa. E isso é viver uma vida frutífera, né? Não há frustrações. Até mesmo quando existe alguma frustração por um determinado tempo, depois você ora em línguas, entende, Deus me faz entender isso, depois aquilo é uma resposta, se transforma numa sabedoria, em algo poderoso para as nossas vidas. Isso é insubstituível. Amém, pastor. Então, pastor, é incrível isso que você está falando aí a respeito disso, dessa responsabilidade que temos. Justamente isso. Tem muitas pessoas que às vezes quando fala de vida no Espírito, entende assim, eu posso tudo, posso viver no Evangelho, que assim, não tem compromisso. Não. Vida no Espírito realmente nos enlaça mais à vontade de Deus, nos traz mais para dentro da vontade de Deus, porque a gente entende o que é verdade. A vida no Espírito, a vida no Evangelho, na graça de Deus, me dá a responsabilidade de que eu sou filho, de que eu carrego algo que o mundo precisa, que todos precisam. Eu não carrego algo que vai trazer aquilo que todo homem e mulher precisam. A resposta. Eu tenho a resposta mais. Eu sou essa resposta, como você disse há uns minutos atrás. Eu entendo que eu sou a resposta. Isso é demais. Isso é demais. É maravilhoso, meu irmão. E faz... uma das coisas que Vida no Espírito nos ensina, quando você olha lá 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, falando das operações do corpo de Cristo, né? Até quero ler isso aqui, importante. 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 27, e fala de nós dentro do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, assim, né? 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres,
depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então você vê que existem, no corpo de Cristo, Paulo vem falando, vocês são o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. E depois ele passa a declarar, a descrever as 8 operações do corpo de Cristo. Então, a primeira operação, a operação que está, vamos dizer assim, a operação plena, mais completa, é a operação do apóstolo, né? Porque o apóstolo é aquele que, se Deus precisar de um mestre, ele vai operar em mestre. Se Deus precisar de um pastor, ele vai operar como pastor. Se Deus precisar de um profeta, o apóstolo opera como profeta. Então, essa é a função, porque o apóstolo ele é enviado. E quando ele é enviado para uma cidade, para um lugar, se aquela cidade precisa de um operador de milagres, ele vai operar milagres. Se aquela cidade precisa de um pastor, ele vai ser um pastor. Então, o apóstolo, ele é a primeira, que está lá em cima. Não é que é a mais importante, é de maior responsabilidade. O apóstolo que tem maior responsabilidade nas operações do corpo de Cristo. Mas ele vem falando também que existe a operação do profeta, a operação daqueles que são mestres, daqueles que ensinam as verdades da palavra de Deus, da operação daqueles que operam milagres, daqueles que exercem curas no corpo de Cristo, daqueles que são socorros. Quando fala do ministério de socorro, são os empresários, aqueles que socorrem a obra de Deus. É um ministério poderoso, entende? De gente que recebe muitos recursos financeiros para socorrer a obra, para administrar na obra. Depois vem falando de governos, pessoas que Deus coloca dentro da política, pessoas que Deus coloca, pessoas-chave para administrar ministérios grandes. Mas ele vem falando da última operação que ele cita, é a variedade de línguas. Então, se você inverter, nós viemos numa escada, né? Apóstolos, profetas, mestres, operador de milagres, os dons de curar, socorros, governos e o primeiro degrau embaixo, variedade de línguas. Então, assim, como é que eu faço para poder subir a escada? Como é que eu faço para saber quem eu sou no corpo de Cristo? Você precisa colocar os seus pés no primeiro degrau, que é a oração em línguas. Então, coloca os pés lá. E passa hora após hora orando no Espírito. Entra dentro da variedade de línguas. Porque entrar dentro da variedade de línguas é uma decisão. O único dom espiritual que Deus nos deu para administrar é falar em línguas. E quando eu decido orar no Espírito Santo, falar em línguas, é uma decisão minha. Os outros dons espirituais é uma ação do Espírito Santo, não é uma ação voluntária minha. Os dons espirituais, os outros dons espirituais, é uma ação do Espírito. Mas um dom espiritual ele deu para a igreja, que é o falar em línguas. Você fala a hora que você quiser, aonde você quiser, o quanto você quiser, é você quem decide. E quando você decide, então, colocar os seus pés no primeiro degrau das operações do corpo de Cristo, que é a variedade de línguas, e passar a orar em línguas, hora após hora, então, com o passar do tempo, o Espírito Santo ele vai te posicionando no degrau da operação do corpo de Cristo que pertence a você. Então, se você é um profeta, ele vai construir, através da oração em línguas, o entendimento do profeta. Ele vai lá e te posiciona no ministério profético. Se você é um operador de milagres, o evangelista, o pastor, ele vai te posicionando de acordo com aquilo que ele já decidiu, com aquilo que ele já gerou de propósito na sua vida. Entende? Então, são 8 operações do corpo de Cristo. A primeira operação, eu decido entrar. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Deus me use. Eu quero ser que Deus me encha do poder, me encha do Espírito. E a primeira chave espiritual que reveste a gente de poder é o orar no Espírito Santo. Então, eu conheço muitos amigos meus que entraram nessa junto comigo e estão operando no corpo de Cristo. Alguns foram decididos, Deus está usando eles como pastores no Brasil. Outros, Deus posicionou eles como empresários, donos dos socorros. Pessoas que estão com empresas na mão, estão sendo bênçãos. Outros são direcionados como profetas, outros como mestres, outros como apóstolos, mas todos eles não foram formados por uma escola, não foram formados no seu intelecto, eles foram formados pelo Espírito. Não estou aqui tirando o valor de estudar, de fazermos cursos, de fazermos seminários, teologia, não, tudo isso tem valor, mas é tão importante que você comece tudo isso junto com a prática da oração em línguas, para que haja manifestação de quem você é no corpo de Cristo, não de forma intelectual,
mas pelo Espírito, que aí não traz confusão nenhuma. Que incrível, pastor, que explicação maravilhosa. Como é ordenada, como a vida no Espírito e todo o trabalhar de Deus na igreja, como você acabou de ministrar aí, é tão bem ordenado. O nosso Deus é um Deus de ordem, porque a ordem gera prazer, a ordem gera prosperidade, a ordem gera graça. Como Deus é tão perfeito na colocação de cada parte no corpo, na igreja, e como, às vezes, algo que para muitos parece tão pequeno e tão simples, é o começo e é tão poderoso, como é o falar no Espírito, orar no Espírito. Quando eu entendi isso, pastor, uma das coisas que mais me chocou, quando eu entendi a vida no Espírito e o falar em línguas, o falar diário, o comunicar diário com o Espírito Santo, na simplicidade da fé, ali no dia a dia, a gente pode estar fazendo qualquer coisa, eu quero voltar a repetir isso, porque eu quero que as pessoas entendam isso, que você pode estar trabalhando, você pode estar ali, não precisa nem fazer barulho, nem som com a boca, praticamente, você pode estar balbuciando essas palavras ali, nessa linguagem tão simples, lá abaixei, que lá abaixou, e falando essa linguagem o tempo todo, você não precisa entender, é um falar que você não é o seu idioma natural, é um idioma espiritual, é um idioma do céu. Você só tem que liberar essas palavras com a simplicidade de uma criança, pela fé, sim, óbvio, mas crer que você está falando com Deus, amém? E liberar isso, e deixar o Espírito Santo agir, e usar o momento que ele tiver, o momento de te colocar em cada parte desta, você está disponível, você está pronto, nós estamos prontos, preparados, para que na onde ele quiser nos levar, em cada parte dessa, nós sermos aí instrumentos dele, amém? Com perfeição e com graça. Glória isso a Deus. É tremendo isso, porque, veja só, as pessoas renegaram falar em línguas, ou o dom de línguas, como o dom de menor expressão, como o dom de menor importância. Então, assim, alguns não julgam importante, não querem falar em línguas. Outros ministérios simplesmente aboliram essa questão, não nem ensinam, nem incentivam o batismo com o Espírito Santo. E outros que falam em línguas falam esporadicamente num momento de emoção. Mas quando você olha para a igreja primitiva, você começa a estudar a história da igreja primitiva, você vai entender que essa era uma prática constante, diária da vida deles. É porque foi a primeira coisa que aconteceu. Quando a igreja foi manifesta na terra, o Espírito Santo veio e encheu eles começaram a falar em línguas. Então, eu costumo ensinar para as pessoas, se foi a primeira coisa, é a mais importante. E você começa a entender que o dom de línguas é um dom de fundamento. Então, não é um dom que a gente tem que renegar o desprezo, não é importante porque ele não tem muita expressão, mas quando Paulo fala assim, olha, buscai os melhores dons, principalmente o de profetizar, certo? Ele não está dizendo que orar em línguas não é importante. Ele está dizendo que você tem que buscar o melhor dom. Agora a questão, como é que se busca? Qual é a melhor forma de você buscar os melhores dons? Me mostra. É indo para uma escola? Qual a melhor forma? É orar no entendimento? Ah, não, Senhor, eu quero ser profeta. Ah, Deus me dá o dom de profecia. Você vai rachar de orar pedindo esse dom de profecia e não vai entrar dentro dele, porque a forma de você buscar os melhores dons é dentro do seu coração, eu quero ser um profeta, eu quero ser um pastor, eu quero ser um apóstolo, eu quero buscar os melhores dons, eu quero operar curas, eu quero operar milagres, mas a forma de você buscar os melhores dons e com zelo é falando em línguas, a oração em línguas, o dom de línguas é o dom de fundamento. Ele foi o primeiro a ser manifesto, e se ele foi o primeiro, é o mais importante da vida de qualquer cristão que quer entrar dentro dos propósitos de Deus e que quer realmente operar no corpo de Cristo. Amém. E o incrível disso, pastor José, que eu quero também assim, bater aqui com muita realidade, firmeza e realidade minha, experiência minha, é que é simples. Você não tem que complicar o orar no Espírito, não temos que complicar, que ver como algo complicado. Não, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo em nós, e ele já trouxe esta linguagem, nós já temos essa linguagem dentro de nós. Eu já vi pessoas testemunharem, pastor, que sonharam falar em línguas, sonharam falando em línguas, e nunca falam, porque tem medo, porque se eu falar, vão achar que eu estou louco, que eu não sei. Não. E tá aí dentro, tem que liberar, tem que deixar fluir. Por isso que eu falo, quando eu falo de orar no Espírito, é como uma criança.
né? Tem uma pastora que fala, a pastora Rita, que é como um bebê, e acreditar e deixar fluir uma linguagem de bebê. Um dos homens mais Deus tem usado na nossa nação, que é o pastor Célio Rosa, em Vida no Espírito, ele fala que ele começou com lá, 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 lá. e aí tá aí o que Deus tem feito através da vida do pastor Célio Rosa, um grande mover de Deus, um homem que eu tenho uma grande admiração de Vida no Espírito, e ele começou simplesmente com esse lá, 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 lá. E as pessoas acham que não, eu tenho que falar algo complicado para achar que é do Espírito, ou tenho temor de falar essas palavras e pode... A pessoa tem todas essas coisas e não é... É muito simples, né? É muito simples, porque nós quando a gente começa a ministrar, vai ministrar o batismo com o Espírito Santo, quando eu era criança, eu cresci na igreja, e eu via os pastores ministrarem o batismo com o Espírito Santo, eles davam um entendimento de que era algo que viria do alto, ia abrir os céus, ia cair bola de fogo na nossa cabeça, e a gente então ia ser cheio, e era aquela coisa, né? Então ia acontecer como aconteceu na igreja primitiva. Eles pregavam, ensinavam dessa forma. E conforme você vai entendendo as verdades da palavra de Deus, todos aqueles que nasceram de novo, que receberam o Espírito Santo, as línguas já estão dentro dele. Não é algo que vem de fora, não é algo extraordinário que vai acontecer, não, está dentro de si. As línguas estão dentro de nós. É simplesmente crer, abrir a boca e falar. Vale. As palavras estão no seu coração. E não tem nada a ver com palavras geradas no seu entendimento. São palavras que vêm do seu coração, do seu espírito. E é como você citou aí, que a pastora Rita fala, é como criança. Eu costumo falar para as pessoas que as crianças falam em línguas. Eu tenho 3 anos que fala, pastor. 3 anos. Se você ensinar uma criança sobre oração em línguas, ela vai falar, ela não tem dificuldade nenhuma. Ela vai falar. Aí uma vez uma mãe estava falando comigo, que minha filha tá me imitando, orando em língua. Eu falei, não, ela não está imitando. Ela está falando línguas. São as línguas que estão no coração. Mas é igual, pastor. Ué, se você for para os Estados Unidos, lá todo mundo fala inglês. No Brasil, todo mundo fala português. Ué, no céu, todo mundo fala línguas, são as mesmas. Entendeu? Vai diferenciar alguma coisa, mas as línguas são as mesmas. Então, ninguém copia ninguém. Não é cópia. É que, na verdade, é a linguagem do céu. Não se manifesta. Então, eu ensinei aquela mãe sobre isso, e depois aquela mãe incentivou a criança está fluindo em línguas, já leu toda a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia e mandei para ela, a Samara, lá de São Paulo. Ela já leu todo o Novo Testamento. Aí eu comprei mais uma Bíblia para ela. Ela tem sede da palavra, sede da palavra. A menina tem 7 anos, mas já leu todo o Novo Testamento. Isso é fantástico, maravilhoso. Agora, o que fez ela ter sede pela palavra? Ela simplesmente começou a orar em línguas. Um dia o pai e a mãe fez um vídeo dela no quarto, lá, orando em línguas. E aí o Espírito Santo, ela se encheu tanto do Espírito Santo que ela começou a chorar. E ela ajoelhou e começou a chorar e falar em línguas. Ela deitou no tapete assim, como se tivesse deitado no colo do Senhor. Uma criança de 7 anos vivendo experiências incríveis através da prática da oração em línguas. Essa menina então pegou o Novo Testamento e leu inteiro, em alguns meses. Aí eu, para premiar, mandei mais uma Bíblia nova para ela. E isso é lindo ver isso. Isso é maravilhoso. E não foi nada forçado, não foi porque o pai mandou, a mãe mandou, porque incentivaram na escola dominical, não. Foi um agir do Espírito Santo na vida dessa criança. Isso é poderoso. Isso é muito real, pastor. Eu tenho um pequeno aqui, o Samuel, de 3 anos, meu menino, e ele, quando eu falo para ele de oração, ele já olha para mim e começa a falar. Então, assim... Glória a Deus. Entende que é orar em línguas. E isso é maravilhoso. E isso não é... Ele entendeu. Sabe o que eu vejo, pastor, que a gente tem que colocar é que precisa de humildade. As pessoas acham, querem entender, querem fazer lógico aquilo que não é com a lógica que se entende. Não é com a mente humana que se entende. Você entende? É espiritual. É uma linguagem espiritual. Os bebês falam em língua. Essa linguagem mais pura, a pastora Rita está aqui, ela comentou aí no comentário. Irmãos, é a linguagem mais pura, é a linguagem do Espírito. Por isso que ela abre portas, ela é a chave mestra. Exatamente. Como tem um pastor Heber que fala isso, e é muito real, já li, e é muito real isso. É o começo, é o princípio. Mas precisa-se de humildade para falar em línguas, para entender o que é a linguagem do Espírito. Precisa-se ter humildade.
uma das instruções mais poderosas de Paulo, ele fala assim: nunca se apartem da simplicidade e humildade que há em Cristo Jesus. Eu acredito que nesse momento eu tenho orado um bocado em mim para falar isso, viu? Porque isso é muito sério. Muito simples, né? Você vai ver que a vida no Espírito, ela vai te ensinar a viver a simplicidade da fé, simplicidade do Evangelho. Jesus foi tão simples em tudo que ele falou, tão simples, né, em tudo que ele manifestou, no Evangelho que ele anunciou, que os fariseus, saduceus, os escribas não entendiam nada. Quando você vai ver que Nicodemos vem procurar Jesus, ele vem à noite escondido, para ninguém saber, ele era o líder dos fariseus. Ele vem falar, ele vem elogiando Jesus. Olha, tu és o mestre, eu vejo as obras que você tem feito, as curas, como você fala, o que você prega, eu vejo que você está em Deus. Ele achou que Jesus ia se inchar com aquilo, mas, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E ele não entendeu. Ele não entendeu a simplicidade do novo nascimento. Falou, mas como que é isso? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Ele queria falar para ele, falou assim, olha, Nicodemos, você não entender as coisas do céu, quanto mais quem dirá falar as coisas. Se você não entender as coisas da terra, quanto mais você falar das coisas dos céus, é tudo tão simples, tem que nascer da água e do Espírito, porque aqueles que são nascidos da carne são carne, mas os nascidos do Espírito são do Espírito, eles são como o vento, não sabe para onde vai, nem por onde vem, eles são levados pelo Espírito Santo. Me fala uma coisa, que dificuldade tem dessas palavras? Não, é uma simplicidade. Enquanto o escriba estava lá enrolando pedaços da lei na sua mente, com suas roupas, para poder, usando as mezuzás, para poder memorizar a lei, forçando para memorizar a lei, o Espírito Santo simplesmente usou Jesus de uma forma tão simples, tão poderosa. Então, a vida no Espírito vai te fazer viver esse evangelho simples, a simplicidade da fé, é uma vida profunda, mas com uma mensagem extremamente simples, descomplicada, sem religiosidade. Por isso que eu falo, pastor, não se lê esse livro aqui com a mente natural. Exatamente. Não se lê esse livro, a Bíblia, com a mente natural. Se lê com a mente espiritual. Por isso que entendemos que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É a mente do Espírito. Por isso que essa linguagem sobrenatural nos traz esta revelação, esse entendimento. Porque a Bíblia, a palavra, o Evangelho, ele é espiritual. E se nós queremos entender o Evangelho como realmente ele é, na sua essência, no seu poder e eficácia, tem que entender pela mente espiritual. A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E quando você entende, quando entendemos isso, nós entendemos isso, entendemos como é simples. Como isso é, ao mesmo tempo natural, no sobrenatural. Isso é muito tremendo. Isso é tão simples, né? Talvez vocês que estão acompanhando a live aí, acompanhando com a gente, não tenham a experiência dessa prática de oração em línguas. Nós somos homens que decidimos orar em línguas hora após hora. Nós usamos, né, constantemente, fomos ensinados a ter um relógio de cronômetro, né? Então a gente coloca aqui. Então, assim, se a gente não está falando com as pessoas em português, nem se alimentando, a gente está falando em línguas, balbuciando, sussurrando as línguas, porque Paulo escreveu em Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito. Então é possível, é uma disciplina, é uma prática. Então nós oramos em línguas o tempo todo, constantemente, estamos ali orando em línguas, para a gente já virou algo assim muito prático, né? Já levanta, pega o relógio, ou às vezes nem precisa de relógio, mas já está ali orando em línguas, é algo que já está em nós, entende? Isso é muito simples. E eu te convido a experimentar isso. Eu te convido a experimentar por um mês, orar em línguas pelo menos 20 minutos por dia. Você que ainda não faz essa prática, ore em línguas pelo menos 20 minutos por dia, todos os dias, seja disciplinado. E você vai ver que em 30 dias, orando 20 minutos por dia em línguas, o seu conhecimento das verdades de Deus, coisas já aconteceram na sua vida. Coisas já mudaram dentro de você, dentro daquilo que você pensa, enfermidades já desapareceram, problemas emocionais já foram embora, crises emocionais existenciais desaparecem. Então eu te convido, eu te faço um desafio a orar 20 minutos por dia durante 30 dias. Depois pode me procurar. Se nada acontecer na tua vida, eu paro de orar em línguas. Eu paro.
É impossível não acontecer. Se você todos os dias orar 20 minutos por dia, e é tão incrível, porque eu comecei assim, Eliseu, falei assim, eu vou orar 20 minutos por dia, durante um mês. E comecei a orar em línguas durante 20 minutos por dia. Era difícil, parecia uma eternidade. Mas um mês depois, eu já nem me preocupava, já estava orando 1 hora, porque aquilo ficou tão poderoso dentro de mim. O que eu sentia ao orar em línguas, aquela atmosfera dentro de mim, me impulsionou a ir para 1 hora. Aí depois, não, eu quero orar agora 1 hora por dia, e depois 2 horas. E, irmão, já vivi experiências de orar mais de 10 horas por dia em línguas, parar tudo só para falar, hoje vou fazer 10 horas de oração. Parar tudo para orar. E, olha, vivi coisas tremendas na minha vida. Eu sou um resultado, a minha vida ministerial, a minha vida familiar, a minha vida natural, tudo é resultado desta prática simples de orar no Espírito Santo. Amém. E assim, pastor, o que você falando aí, muito maravilhoso. Eu também tenho experiência nesse sentido, muito real, muito poderoso. Dentro disso também, você acabou de dizer. Mas uma coisa que eu falo assim, e que isso se torna muito natural para nós, que entendemos essa simplicidade desse falar, de falar diário, né? É muito natural isso, que quando às vezes a gente pega falando e nem percebe. A gente se pega falando Exato. ali, espírito, e nem percebe, de repente você está falando, e de repente você olha assim, tem pessoas à sua volta te olhando. Até hoje aconteceu um fato, eu fui visitar um irmão hoje, num sítio aqui, amigo nosso, e ele, quando veio aqui no meu trabalho, eu trabalho no Detran aqui de Rondon, e ele veio aqui, e o rapaz olhou, o rapaz que trabalha aqui também no Detran, olhou para ele e falou assim, aquele ali parece que é doido, ó. Ele foi falando sozinho. Aí na hora ele falou que entendeu. E eu falei assim, uau, e eu não sabia disso. Olha só, o cara testemunhou, aquele é o irmão, é o pastor, ele falando sozinho. Olha, ele já percebeu que eu estou trabalhando e a boca está mexendo. Mas a pessoa não sabe, mas porque isso é muito natural para nós. Isso é muito real para nós. Só que ele falou, eu sei o que ele está fazendo, porque o irmão me conhece. Você entendeu? Olha só, mas o rapaz, assim, o pastor, ele é doido. Ele fala sozinho. Mas a gente está falando no espírito, mas é muito gostoso, é muito natural. A gente não se esforça. É isso que eu quero falar para quem está assistindo essa live aqui. Você tem que entrar nisso com humildade, com simplicidade e crer. O dia que você recebeu o Evangelho, que você creu em Jesus, você já recebeu o Espírito Santo e esta linguagem que ele trouxe há 2000 anos lá em Pentecostes. Ele trouxe, ele veio e ele não foi embora, e ele permaneceu, e ele está aí com você, e você já é batizado, e você já tem o Espírito Santo, e essa língua sobrenatural está aí dentro. Deixa fluir naturalmente. O sobrenatural. Glória a Deus. Não é verdade? Bênção demais, cara. Muito bom dividir esse tempo contigo aí, compartilhar essas verdades. Obrigado pela oportunidade aí. E conta sempre comigo. Estou aqui à sua disposição. Para mim é um privilégio poder servir ao teu ministério, servir as pessoas. Estou sempre à disposição. Vou deixar a live salva aqui, tá bom? Para os irmãos que não viram, compartilhem depois. Tá? Pastor José Carlos, minhas últimas palavras aqui é muita gratidão. Eu amo a sua vida, tá bom? Tenho muita gratidão a Deus por você. Oro no Espírito por você todos os dias para que o Espírito Santo esteja acrescentando o ministério, trazendo muita graça, provisão, trazendo sobrenatural sobre a sua vida, de Deus. Amém? E eu creio que nós é o primeiro de muitas, tá? Amém, eu aprendo muito quando eu paro para te ouvir. Amém? Eu creio que recebo muita graça de Deus. Tá bom? Gratidão, muito obrigado por participar. E obrigado a todos os irmãos que estão aqui, que participaram presencialmente aqui. Meus pastores estão aí também, participaram. Todos os irmãos que estão aqui, de perto e de longe. Estamos juntos no Espírito, amém? Gratidão mesmo. Deus abençoe a todos. Pastor José, pode dar suas últimas orações aí. Obrigado, querido. Quero agradecer aí você pela oportunidade, os meus amigos que participaram da live aí, Klaus de São Paulo, Pastor Bahia, meu irmão, muito querido. Eu vi que entrou aí a Anitta, o Jason, a Regiane de Niterói, muitos irmãos aí que participaram, a Mari Nunes lá de Santa Catarina, a Nilva Tobias, são todos amigos, né, que a gente compartilha aí e vive essa palavra. Se eu esqueci o nome de alguém, que me perdoe, mas olha, foi muito importante vocês estarem conosco aí. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E Eliseu, obrigado pela oportunidade, meu irmão. Tamo junto. E vamos orando aí, hora após hora, e manifestando o reino em nome de Jesus. Forte abraço, querido. Que a graça de Jesus estejam sobre todos, que o amor de Deus, que as misericórdias, a
A bondade dele se estende a todos nós. E bora viver no Espírito, andar no poder. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.